Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui em mais uma live do Sindalesc, Dia do Servidor Público Aposentado. Super importante, super atual, né? Atual não só pelas questões das críticas negativas, mas também da percepção da importância do servidor público na vida das pessoas. Naquilo que eles podem fazer de ponte para que todos tenham acesso ao serviço público. Então, aqui, extremamente relevante nós fazermos esse dia, essa live, em homenagem ao servidor público aposentado. Gostaria também de ressaltar a ausência do feminino, tendo em vista que, sim, nós do Sindalesc fizemos convites também a algumas colegas aposentadas, mas, infelizmente, no decorrer do processo, né, elas tiveram compromissos e não conseguiram participar conosco. E como a gente tem que fazer a pré-produção, ou seja, o antes, o convite, o tempo todo, então a gente não teve condições de convidar outra pessoa. Na segunda-feira foi a última pessoa que ficou de nos responder, e aí, quando ela nos respondeu, nós tínhamos que colocar no ar quem realmente já tinha confirmado. Mas é uma honra muito grande, né? Porque o servidor público aposentado, e eu que estou na ativa ainda, foram os que abriram os caminhos, né, para nós que chegamos depois. Para nós que estamos ainda na ativa, mas gostaríamos já de antemão de agradecê-los, né, agradecer as duas figuraças que estão aqui conosco nesse ambiente virtual. Gostaríamos de agradecer a presença deles, e eles vão contar um pouco da história durante a ativa e hoje não estando mais na ativa, né? Os feitos deles durante e depois, assim, são duas pessoas que também foram extremamente ativos na questão sindical, pessoas que também nos dão bastante orgulho. E assim, então, gostaria de agradecer a presença aí do Alessio, do Leonardo, duas pessoas que o Alessio, eu tive o prazer de trabalhar com ele mais de uma década na gráfica. Salvini, a gente trabalhamos um pouco no sindicato, então, assim, pessoas que eu tenho maior consideração e maior admiração, né, por tudo que vinham fazendo bem antes, né, dos processos na área sindical, que eu só entrei um pouco depois, né, eu participava, mas um pouco mais distante, e você já estava ali bem enturmados com essa luta, com esse trabalho. Então, assim, gostaria de ouvir primeiramente aqui, né, mais à minha direita, Alessio, algumas considerações. Nós vamos trabalhar, um fala um pouco, depois a gente passa a palavra, outro fala mais um pouco. Alessio é uma figura emblemática na casa, ambientalista, lidando com a área dos nossos chás, se contrapondo a uma cultura extremamente forte, capitalista, que é o remédio alopata, e ele sempre com as suas plantas tentando mudar um pouco este paradigma. Alessio, seja muito bem-vindo, gratidão por estar aqui conosco, e conta um pouquinho desse teu processo no antes, na Assembleia, como é que foram os teus dois passos que a gente conversou já offline, os dois passos anteriores a aposentadoria dentro da Assembleia. Alessio, contigo. Boa tarde. Queria agradecer de coração o convite do sindicato. Para mim é prazeroso ser convidado para essa live e dizer que eu vou contar um pouco da história. Queria parabenizar a todos e a todas e pedir que Deus abençoe, que tenham uma vida bem vivida, que Deus ilumine com luz divina o caminho dessas pessoas que estão vivas ainda. E também não podemos esquecer aquelas pessoas também que já foram também, que Deus abençoe a alma daquelas pessoas, que proteja a gente aqui também, como funcionário aqui também, que era nosso colega, a gente não pode esquecer deles também. Queria também agradecer ao amigo Salvino por estar junto também, amigo Salvini, e dizer que o sindicato está fazendo um excelente trabalho, e eu estou acompanhando, não participo muito, que eu sou mais da lida comunitária, da minha vida comunitária no meu bairro, eu sou bem ativo no meu bairro,
mas o sindicato tem participado tanto. Também já estou velhinho, tenho 70 anos, e com 70 anos já dá mais para a gente ter as limitações já. As limitações. Tem uma história muito bonita na Assembleia, e assim como eu tenho a minha história, cada um tem a sua história também, que a gente valoriza a história de cada um, e tem algumas pessoas até que marcaram a vida da gente nessa trajetória, aí marcaram a vida da gente. Eu entrei no primeiro concurso público que a Assembleia fez, o presidente era o Zane Gonzaga, e fui trabalhar na divisão de divulgação, na época, onde tinha gráfica junto. Então, comecei a trabalhar na gráfica, com muito sacrifício, mimeógrafo, e não tinha computador, não tinha nada, então a gente era uma tecnologia ainda meio rústica ainda, e trabalhei ali por 33 anos ali. Tive excelentes diretores também, eu já queria citar o nome de uma diretora também, que foi minha diretora, que me marcou na vida inteira, ela, que participava até das coisas da minha família, que é a doutora a dona Luísa Doim Vieira. Então, essa minha diretora marcou a minha vida pelo carinho que ela tinha comigo e esse carinho que eu tinha com ela também, de respeito e tudo. E depois desses 33 anos, eu também resolvi, com coragem, sair. Parece que eu estava preso lá de dentro, 33 anos no setor, parece que eu estava colado ali, saí e ser assessor parlamentar. E fui assessor parlamentar por uns 10 anos, foi a melhor fase da minha vida também ser assessor parlamentar, porque aí conheci como é que funciona um deputado, que a gente, mesmo trabalhando dentro da Assembleia, a gente não sabe como é que estão os assessores da Assembleia. Um deputado tem 20 assessores, para quê? Então, conheci como é que a assessoria de um deputado, como é que a gente trabalha. Então, fui assessor do deputado mais ou menos por mais de 10 anos, e sendo assessor do deputado, eu conheci 240 municípios de Santa Catarina, e ainda estou viajando, fazendo algumas viagens ainda, algumas viagens também, para assessorar também, e praticamente eu tenho certeza que eu vou, passando esse momento, eu vou conhecer os 295 municípios de Santa Catarina. Isso eu acho que é um grande privilégio também, conhecer a cultura local, as pessoas, conversar. Essa minha atividade é dando palestra de plantas medicinais, que eu sou professor de plantas medicinais, e também montando as farmácias vivas nos bairros também. Então, tem mais de 100 farmácias vivas, que eu sou parceiro nessa farmácia viva, montando pelo estado de Santa Catarina, desde lá de Itapiranga, de Eunice Cerqueira, norte do estado, sul do estado e praticamente o estado inteiro. Então, para mim, foi uma das atividades super prazerosas, trabalhando com um deputado bem querido, que a gente tinha uma relação boa de amizade e conversando com a população. Foi uma forma também da assessoria, também do deputado, conversar com a população, dizendo como é que funciona a Assembleia. Porque a maioria faz uma crítica à Assembleia sem conhecer o processo legislativo, como é que funciona o processo legislativo, como é que funciona a Assembleia, como é que funcionam os seus funcionários, qual é a função de cada um, e nós temos uma função importante na sociedade que não é compreendida às vezes. Quando eu digo não é compreendido, não é só a nossa Assembleia Legislativa. Todas as Assembleias Legislativas têm essa rejeição. E a classe política, até no mundo inteiro, tem essa rejeição também. Então, não é uma coisa só nossa só. Parece que a gente não é trabalhador. E a gente trabalha muito. Eu trabalhei 40 e poucos anos, praticamente a minha vida toda dentro da Assembleia. As minhas filhas criei minhas 3 filhas praticamente dentro da Assembleia, que ela ia lá almoçar comigo, levava ela para o colégio, saía correndo para voltar para a Assembleia. Então, a minha vida praticamente foi dentro da Assembleia. É emocionante tu ver a vida da participação da pessoa, das filhas, tudo, das minhas 3 filhas, dentro da Assembleia. Quando foi para lá, ia com ela nenenzinho, e depois já ia com ela, já adulta, já ia com ela. Então, isso me ajudou bastante também. E uma das coisas que a Assembleia me ajudou também bastante também foi a minha vida profissional, eu me profissionalizar. Então, eu hoje acho que a Assembleia é um dos locais que mais funcionário tem profissionalizado. Quase todo mundo funcionário da Assembleia da minha época tem nível superior, tem especialização. Até a gente fazia o nível superior, a especialização é a forma de progredir na carreira também. Mas todo mundo fez, eu acho que foi um grande incentivo também, as empresas também, muitas empresas também fazem isso também, de incentivo de fazer nível superior. Então, eu fiz 4 especializações, embora precisava só de uma para a sessão de carreira, mas eu fiz 4 especializações e também me formei também na universidade, onde eu fiz licenciatura plena em estudos sociais, pela UDESC.
Então, a Assembleia também me proporcionou isso aí também, de eu ascender na carreira também, mas de eu me profissionalizar também. Então, eu acho que é uma vida muito rica mesmo, de elementos que eu tive dentro da Assembleia, e assim, estou ciente e seguro, assim como vocês também que estão assistindo, que a gente cumpriu o papel da gente com alegria, com segurança, com coração, e pensando que a gente estava servindo a sociedade. Quando a gente vê que tem um caso no meio que foge da regra, mas isso é normal em todos os serviços, não só no serviço público, em todos os serviços. Mas eu acho que, assim, no geral, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina tem um grande papel, faz um grande trabalho. Eu acho que é exemplo para as outras, embora eu conheça poucas outras assembleias, mas é exemplo também. Eu acho que uma das coisas que a gente não pode fazer também é fugir da política também. Cada um tem a sua tendência política que a gente tem que respeitar, mas a política é super importante. Todas as nossas decisões estão na política, independente de que partido, de um partido ou de outro, mas estão na política. Então, a política, para mim, também, eu sou apaixonado pela política também, eu gosto de política, embora eu não goste de polêmica, de muita polêmica, porque isso aí dá um desgaste incrível, a gente pode perder amigo, tudo, então eu procuro nem fazer comentário em grupo de Whats, nada, para não criar polêmica. Então, Nossa, Luiz André fazendo o primeiro comentário aqui, parabenizando os dois, né, com muito orgulho, Luiz Andréia, Alessio e Salvini. E vamos aproveitar aqui já para dar uma prosa para o Salvini, também nosso colega. Interessante, porque eu sofro de incontinência verbal, não paro mais de falar. Mas eu também sou assim. Eu já vou passar a palavra aqui, vou. Incontinência verbal é uma doença de político, tá? Mas então vamos, Salvini, agora vamos passar a palavra para o Salvini, mas antes de passar a palavra para o Salvini, eu queria mostrar que a vida é uma viagem. Salvini, fale um pouco da sua viagem na Assembleia Legislativa, antes e depois, e o livro, nosso poeta, também músico, uma pessoa, outro também grande mobilizador, sindicalista nato, que sempre esteve lá nas lutas no front, né? Isso muito importante. E também gostaria de relembrar de quem entrou agora, que a gente... as meninas não puderam comparecer por compromissos outros assumidos, então a gente teve que fazer hoje uma live só com meninos, mas estamos atentos. Só para iniciar, está me ouvindo, Alexandre? Pode falar, Salvini, a palavra é tua. Bom, se cair aí, eu retorno, porque a minha internet aqui em casa está muito ruim hoje. Mas tranquilo, vamos lá. Alexandre, muito obrigado pelo convite, obrigado por essa oportunidade de falar com vocês. Alessio, um abraço também. Queria cumprimentar todos que estão nos assistindo, nossos colegas de Assembleia Legislativa. Desejar a todos uma felicidade aí, esse povo que faz muito tempo que eu não vejo também, que está assistindo a gente, que depois que a gente se aposenta, a gente deixa um pouco de ir para a Assembleia, né? A gente, quando enxerga os amigos, já estão de barba branca, né? Então, é isso. Obrigado, Alexandre, por ter lembrado da gente. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Queria falar também um pouquinho da minha história na Assembleia. Eu cheguei na Assembleia em 86 e fui trabalhar em gabinete, fui assessor parlamentar. Fiquei como assessor parlamentar por 20 anos. Eu sempre gostei muito do trabalho de gabinete, de assessorar deputados. Passei por vários deputados. E gostava muito. E o trabalho do parlamento, o parlamento é parlare. Palavra vem de parlare, parlamento. E o parlamento me deu a oportunidade de aprender muito na política. Eu sou que nem o Alessio, eu gosto muito da política. Eu levanto de manhã, já dou uma lida. Agora a gente não lê mais em jornal papel, a gente assiste, a gente lê na internet, né? Tem uns sites, tem uns jornais, a gente vai lendo sobre política, mas eu leio sobre política todos os dias. Como diz o Alessio, a política faz parte da nossa vida, né? Então, como diz Bertolt Brecht, né? O preço do feijão, o preço do arroz, do aluguel, tudo passa pela política. São as definições, são a política que define a economia, né? A política define a saúde, a educação de um país. Isso passa pela política. Isso é importante, né?
que as pessoas têm noção disso, e o parlamento é importante nisso. Hoje a gente vê, hoje estamos sentindo aí um pouquinho qual a importância do parlamento, né? Estamos tendo uns pequenos momentos aí desse atual governo de autoritarismo, e o parlamento, o judiciário, tem que haver esse equilíbrio, estão querendo desequilibrar, eu acho que é importante. Então, por isso que eu, assim, falar do parlamento foi uma escola na minha vida muito interessante. Olha, mas Assembleia, eu fiquei 20 anos assessorando deputados e depois chegou um momento que eu fiz ao contrário do Alessio. Eu pensei assim, nossa, eu tenho que conhecer a administração, como é que funciona esse parlamento, né? E aí eu fui trabalhar no CRM. Para quem não sabe o que é CRM, é o setor de compras da Assembleia, né? A gente fazia o processo de compra. O CRM até hoje existe e faz todo o processo de compra da Assembleia Legislativa. Por lá eu fiquei 8 anos, até me Léo, aposentar. deixa eu só interromper um pouquinho. As meninas aqui que estão nos assistindo estão perguntando: cadê as meninas? Então, assim, meninas entraram agora. As meninas foram convidadas, só que foram 3 tentativas que não foi bem por conta da agenda delas. E, infelizmente, a gente teve que... fizemos um convite, 2, 3, e não deu certo. Então, nós estamos atentos, mas as meninas é que estavam mais compromissadas no dia de hoje. Como teria que ser no dia de hoje, por ser o dia do servidor, eu só gostaria de clarear para todos. Nós falamos no início, já falamos um pouquinho e estamos falando aqui novamente, né? As meninas foram convidadas, mas por compromissos outros não puderam comparecer. Mas aqui tem 3 meninos que também são feministas, que também defendem o espaço da mulher na sociedade, tanto que nós fizemos convites e as 3 que foram convidadas, é óbvio que eu não vou citar aqui por consideração, até porque eu não tenho procuração para isso, mas foram convidados, e a gente convidou 1, convidou 2, convidou 3, mas certamente não faltarão oportunidades para elas estarem aqui conosco. Assim como já fizemos em outro momento uma live também lá na doação de sangue, que estavam as meninas, né, a Lu e a própria Mari, né? Mas a gente tem feito sempre essa tentativa de tê-las conosco, né? É importante a gente estar sempre atento a essa questão. E parabéns às meninas que estão cobrando isso, porque só vão ter espaço na sociedade se também ficarem na pressão. Fazer isso que o Léo estava falando, isso é política, isso é parar, tem que estarmos falando aqui, temos que estar contextualizando, temos que estar pressionando para ocuparmos espaço. Obrigado por ter lembrado, meninas, vocês que entraram, é isso mesmo, é isso que precisa. A gente sabe da importância de vocês na Assembleia, na sociedade, né? Nós temos o maior carinho por vocês, nós estamos do lado, tenho certeza, conheço bem o Alessio Salvini aqui, então, mas é isso é política. Volta a palavra, inclusive, ao Léo, né, que teve um probleminha técnico, retornando, mas estamos de volta aí, e aí já passamos a palavra. Então, tá. Eu estava falando que trabalhei 20 anos como assessor parlamentar, que a minha experiência foi muito rica. Trabalhei, fiz muito, ajudei a preparar muito projeto de lei. Eu trabalhava muito em pesquisa para fazer as justificativas para as leis. Então, isso me deu assim uma bagagem. E eu sou formado em letras, tinha uma facilidade nesse sentido. Então, eu passei esse período depois. Daí eu falei, depois fui trabalhar com a rapaziada. Eu fui trabalhar com o Henrique, o Isauro, quem mais tinha lá dos antigos da nossa época. Aí saí de gabinete e fui trabalhar com esse pessoal. Fiquei 8 anos trabalhando com eles até me aposentar. Mas uma coisa que eu quero deixar assim importante também, que nessa minha história, Assembleia, eu sempre tive no sindicato. Eu fiquei em muitas diretorias, fui membro de muitas diretorias. Eu lembro que tem uma foto da primeira diretoria, acho que é a segunda do sindicato, que o presidente era o Irineu, e nessa foto estamos eu e o Alessio. Tem uma foto lá, tem a Regina, o Hugo Greg, quem mais, deixa eu me lembrar aqui, o Célio Antônio.
e foi a minha primeira diretoria. E depois daquela diretoria, eu acho que eu fiquei, até me aposentar, eu fiquei fora de uma ou duas. Então, eu sempre gostei da militância, desse trabalho de representar a categoria, né? Então, eu, outra coisa que me ensinou muito da vida, porque ser sindicalista, assim, ó, não é uma coisa simples. Tu não vai, as pessoas não vão lá te levar rosas e flores. As pessoas têm reivindicação, as pessoas querem saber o que o sindicato está fazendo pela categoria, né? Então essa é a função de fazer política sindical. Ela é uma arte também, é uma arte importante, porque tu está lidando com o teu público, né? Tu representa a tua categoria. E esse trabalho eu sempre gostei também. E eu acho agora, eu quero te dizer, Alexandre, que nós que estamos agora aposentados, é importante estar apoiando o sindicato. Qual é a forma de apoiar? Quando a gente é chamado, as pessoas, o aposentado que pode ir, ele vai lá para a Assembleia Geral, mas ser sócio contribuinte para manter o sindicato ativo e forte financeiramente, né? Porque depois dessa reforma, que nós tivemos a reforma trabalhista, os sindicatos perderam muita força. Mas o nosso sindicato sempre foi um sindicato independente e que nunca precisou da cobrança do imposto sindical, porque nós sempre fomos financiados pelo servidor. O servidor é sócio espontâneo e mantém o sindicato. Então, eu convoco aos que estão assistindo essa live, servidores da Assembleia, os ativos e os não ativos. Se não for filiado, se filia. E quem está filiado, mantenha-se filiado e apoiando o sindicato. Porque hoje nós, assim, não é fácil fazer sindicalismo e nós somos uma categoria pequena já. Né? Há pouco nós estávamos conversando antes de entrar na live com o Alexandre, que hoje nós estamos com 290 ativos. Né? Então, a nossa Assembleia sempre foi a Assembleia mais enxuta do Brasil, uma das mais enxutas, eu acho que a mais enxuta. Então, nós temos poucos servidores ativos, nós temos muito terceirizados, a coisa do terceirizado avançou muito na nossa Assembleia. Nós devemos ter mais de 700 servidores terceirizados. Então, assim, essa é meu reforço e a minha preocupação também, enquanto servidor, que eu me sinto ativo ainda, né, como servidor, e pedir para o pessoal, vamos firme, como sócio do sindicato, dando apoio para essa galera que está nativa, Alexandre e todos da diretoria, para continuar esse belo trabalho que estão fazendo. Obrigado, Léo. Obrigado pelo apoio. Assim, que na verdade é bem isso, né? A gente está continuando uma história, né? Uma história bonita de 31 anos, né? De sindicalismo na Assembleia. Um trabalho que a gente, um lugar onde a gente está tentando honrar, né? Vocês sabem disso, vocês lá estiveram. E eu me lembro muito bem das grandes lutas dentro da Assembleia. E vocês hoje estão aposentados, né? Mas sabemos que estão aí juntos. E gostaria também de que colocou uma coisa que é bem importante. Nas grandes mobilizações, atualmente, né? E vamos falar de 2 anos atrás, gostaríamos de citar a participação massiva dos servidores públicos aposentados. Achei assim extremamente importante, extremamente relevante para aquele momento, porque só assim nós conseguimos obter determinadas conquistas com a mobilização. Nós já somos muito poucos ativos, né? Mas os inativos têm muita experiência, os inativos têm muita bagagem para nos ensinar, e justamente por conta disso que nós estamos aqui, né? Para vocês contarem um pouquinho disso, né? O durante de vocês e mesmo o depois, né? Ou seja, o durante estarem na Assembleia, mas o depois vocês continuam, de certa forma, ativados, né? Vocês estão aí, estão na luta. Então, assim, é bem importante essa participação, né? E esse engajamento, né, Léo? Também no âmbito material mesmo, participar financeiramente para que a gente consiga vencer, né? Essas batalhas que vamos ter pela frente aí, que nos últimos anos estão tentando desfazer o servidor público, mas nós estamos atentos e precisamos de todos e todas para que a gente consiga realmente superar esses obstáculos. Mas somos otimistas, somos muito otimistas.
porque sem mobilização e sem luta, isso nos torna uma família. Quanto mais ativado nós estivermos, mais conquistas e mais nós vamos nos fazer presente dentro dessa sociedade. Alessio, volta a palavra para ti, porque é um bate-bola muito rápido, e são 3 faladores aqui, né, juntos, que tem que ser travado, eu tenho que me travar, né, mas é uma honra estar com vocês aqui, né, 2 pessoas extremamente ativadas durante a Assembleia, as suas atividades, as suas ações que foram, né, como profissionais que foram, como sindicalistas, como seres humanos, né, lá e hoje não ativamente conosco, mas deixar o legado de vocês, isso é super importante, né? Isso é importante para quem entrou depois também. Se vocês não conheceram essas 2 pessoas, mas são 2 pessoas que fizeram parte da história da Assembleia e também ajudaram a escrever a história da Assembleia. Não podemos nunca deixarmos os aposentados de fora, porque os aposentados construíram a nossa Assembleia. Os aposentados, eles ajudaram a construir esse caminho que hoje vocês trilham. E isso é importante. Eles aqui são 2 deles, mas são muitos os nossos. É bem importante isso, assim, eu acho assim que a gente aprender a valorizar aquele que trilhou antes da gente é super relevante. Alessio, fala um pouco, fala Léo, é uma conversa aqui, pode falar, diga lá. Falando da importância do sindicato, eu resgatei ontem, encontrei um boletim do Sindalesc de maio de 96. Incrível, um pequeno boletim, mas com muito conteúdo. Eu até fui olhar, que eu comecei a ler os textos atuais, achei que estava lendo um boletim novinho, e deixa eu dar uma olhadinha aqui na diretoria. Na diretoria, em 96, a presidente era a Regina Soares, primeiro vice, a Ciomara Laureano, primeiro secretário, Juarez Souza da Silva, falecido Juarez, e a Maria das Dores Rezende Zé como a primeira tesoureira. Eu e a Alessia eram no Conselho Fiscal. E aí, esse boletim, eu gostei dos textos. O texto era da Terezinha Silva, uma jornalista de Santo Amaro, uma ótima jornalista. E tem uma notinha aqui, tem uma coluna, que era uma coluna das notas mais... Deixa eu ver se eu pego aqui. Essa coluna das notas mais rápidas. Aí diz assim: vocês sabiam que a terceirização da Assembleia Legislativa continua a todo vapor? Inclusive, já surgiu parênteses de pessoas da área militar? Eu digo, mas como está atual esse boletim? E a parte da frente aqui, ó. Mesa não cumpre a database. O sindicato estava em luta por um aumento de 20%. Essa história é interessante. Incrível que eu guardei esse boletim. Eu achei esse nosso boletim do Sindalesc. Hoje os boletins são lindos, todos coloridos, maiores, né? E o nosso aqui, fotografia. Não tem, mas tem muito conteúdo. Conteúdo bom, notas curtas. Muito bom o boletim. Isso me deu uma saudade da nossa militância, da nossa luta. E olha, não era fácil, cara, encarar a gente ia lá na presidência, ficar 3 horas lá sentado esperando para ser atendido numa audiência. Essa época aqui, o presidente devia ser o deputado Pedro Bittencourt, que dava um chazinho de cadeira na gente de vez em quando. Mas foi muito bom, foi um período de muita luta. Um período pós nossa grande greve, que não acho que foi em 92, 93. Então, é isso. Mas é isso. São essas lutas, né? Posso falar? Então, tá. Claro, já está. Uma das coisas interessantes disso aí é a participação das mulheres mesmo. Eu vejo até como a solução na política está na mão das mulheres também. Eu acho que as mulheres têm que participar mais da vida política desse país, participar do sindicato. O sindicato é muito masculino esse mundo aí. Então, eu acho que as mulheres, reivindicando a participação dela nessa live aí, elas têm toda a razão.
Claro que não deu desse momento, o Alexandre explicou, mas aí outro momento é importante que as mulheres participem também. Eu sou defensor das mulheres, que eu dou algumas palestras para o Sagrado Feminino, e o do Sagrado Feminino que deveria dar palestra é mulheres para mulheres, e eu dou essas mulheres. Como eu trabalho com planta e as plantas reconhecem mais as mulheres, eu deixei meu lado feminino em 70% e só 30% masculino. Com isso, fiquei até mais inteligente, deixando meu lado feminino mais ativado. Então, eu sou defensor das mulheres também, tenho 3 filhas e a minha companheira. Então, eu acho que as mulheres, eu vejo como uma solução não só da política, como do mundo, está na mão das mulheres também. Ter função importante, eu acho que a gente tem que valorizar mais as mulheres, valorizar mais as mulheres na participação dela. Então, para mim, estou falando essas palavras de incentivo a elas mesmas nisso aí. Sobre o sindicato, eu acho que pela primeira vez de sindicato, esse trabalho social do sindicato, doação de sangue, doação de alimento, em parceria com a associação, eu acho que é um trabalho bem lindo esse trabalho para a sociedade. Eu acho que a gente deveria dar mais até publicidade. Sindicato de funcionários da Assembleia faz doação de sangue, dá mais publicidade. Às vezes a gente peca na publicidade. Para tirar um pouco desse contrário que tem funcionário da Assembleia, não faz nada, não sei o quê, que tem aqueles contrários, mas eu quero ressaltar aqui o lado positivo. Eu acho que cada um de nós tem uma história muito bonita no parlamento. Uma história muito bonita. E essa história nossa, a gente leva para a vida da gente. E é uma história também que a gente está no pensamento da gente, está na vida da gente. Então, a história é bem linda. Uma das coisas que eu fiz, e a Assembleia ultimamente começou a fazer, é a preparação para a aposentadoria. Se aposentar para quê? Se aposentar para ficar em casa? Não, então eu acho que esse trabalho de aposentação, de preparação para a aposentadoria é super importante. Então, hoje eu tenho um trabalho que é voltado à sociedade. Eu tenho uma das maiores coleções de plantas medicinais do estado, plantado aqui, eu vivo o tempo todo na roça, saí da roça para vir para essa live, e tem esse trabalho social, não vendo planta, não vendo remédio, não vendo nada mais de educar as pessoas para o uso correto dessas plantas. É tanto que fui professor da Unisul, dava aula na Unisul, e também hoje eu dou aula nas cadeiras optativas da Universidade Federal, na medicina, para farmácia, para biologia, sobre plantas medicinais. Então, esse trabalho social, da hora que a gente se aposenta e sai para fazer o trabalho social, muitos desses aposentados hoje têm esse trabalho social como uma atividade prazerosa para ele. Atividade prazerosa. Então, essa preparação para a aposentadoria, a gente não ficar muito parado na aposentadoria, a gente tem alguma utilidade, isso é super importante. Então, eu me sinto feliz no momento que eu estou agora também, que é um momento que eu vivo trabalhando com a sociedade, embora a gente está um pouco parado por causa desse momento que isso está acontecendo agora, mas então eu me sinto feliz também, como aposentado também. Não só a vida da Assembleia, como aposentado, porque eu tenho uma atividade prazerosa na minha vida. Eu acho que cada um de nós tem que arrumar essa atividade prazerosa, assim como o Salvino escrevendo e tendo essa atividade. Tem a horta urbana, lá perto do Salvino também, que ele fez um encontro com o Salvino lá na horta urbana também, e cada um de nós tem essa atividade prazerosa que deveria ter para fortalecer a gente. Eu acho que a gente tem que fortalecer. Então, a gente vê que nesse momento fala muito de fortalecimento imunológico. Fortalecimento imunológico não é só o corpo só, é a alma da gente também. É o corpo também emocional da gente também. Então, tem atividade prazerosa. Eu acho que cada um de nós poderia escolher para fazer uma atividade prazerosa. Então, a Assembleia, aprendi muito com a Assembleia, aprendi muito mesmo. Eu acho que cumpri o meu papel, sair da Assembleia sem nenhum inimigo. Isso é bem difícil. Pelo menos eu não tenho nenhum inimigo, acho que eu não tenho nenhum inimigo. Isso é bem difícil, trabalhar 40 e poucos anos sem ter um inimigo. Então, sabe, professor, e algumas pessoas marcaram a minha vida nisso aí. Uma das pessoas que eu trabalhei junto com o Alexandre, que não podemos esquecer ele, o seu Alceni, pela inteligência dele, pela classe. Então, é uma pessoa que já foi, mas deixou um grande legado para nós, o seu Alceni. Outra pessoa que eu não podia esquecer, eu fui primeiro paciente da Soraya quando entrou no serviço médico da Assembleia. O primeiro paciente que ela atendeu foi eu. Então, me lembro desse momento também da Soraya me atendendo, sendo o primeiro paciente. Ficou na minha história também. São coisinhas simples que vai ficando na história da gente, que a gente guarda. E cada um de nós tem as coisinhas simples também que aconteceu na vida também, um encontro, um abraço. Eu nunca fui muito de andar atrás de deputado e conversar com deputado, mas sempre conversava com as pessoas, que eram as pessoas mais simples, que trabalhavam junto comigo, conversava com eles. E na verdade, assim, o Alessio lembrou bem, né? Eu tenho muito orgulho de ter trabalhado 27 anos na gráfica e tem uma fauna, eu falo uma fauna e uma flora muito rica ali, né? Por conta da diversidade, né?
Era um grupo bem eclético, cada um com seu conhecimento próprio, ainda que muitas vezes as pessoas veem a questão da formação acadêmica como principal, mas tem muita gente com muita sabedoria, né? Além do conhecimento, e tem pessoas com muita sabedoria. Assim, o que eu realmente colocaria em termos da Assembleia é que muitas vezes grandes potenciais dentro da Assembleia não são muito percebidos, né? O Alessio é um caso clássico, né? Que ele foi se descobrir com a potencialidade dele toda quando ele foi para um gabinete de um deputado que para ele era uma pessoa estranha, mas que oportunizou a ele a desenvolver o potencial grande que ele possuía, né? E a Assembleia, infelizmente, não conseguiu captar, né, o potencial dele e colocá-lo, porque tem isso também, né? Se a pessoa é colocada num lugar que seja mais adequado, que ela tenha mais afinidade, que ela tenha mais habilidade, a potencialidade dela vai ser milhares de vezes mais. Quem ganha com isso? O serviço público, porque uma pessoa bem colocada lá, ela vai conseguir produzir muito melhor, com muito mais efetividade, eficiência. Então, assim, cabe esse olhar, né, de perceber. O Salvini, que é uma pessoa, tá aí, ó, escreveu já o livro de poesias dele, já está no segundo livro lá, esse eu não tenho ainda, né? Eu só tenho esse primeiro aqui, que é a vida é uma viagem. E esse, assim, isso, a vida é uma viagem. Eu até gostaria que o Salvini colocasse, a vida é uma viagem. E por que surgiu esse livro, Salvini? O que te forçou ou o que te levou, né, a escrever esse livro, transformando o que a gente sabe aqui, né, o limão numa limonada, que eu tive o prazer de ler, achei uma delícia, uma coisa, um momento difícil na vida transformado, que é isso que o Alessio está falando, né, de positivar, ainda que às vezes pareça ser só negativo, né. Gostaria de contar um pouquinho dessa história para a gente, Salvini. Sim, eu sou um aposentado jovem, eu tenho 55 anos, me aposentei em 2014. Mas, para quem não sabe, eu me aposentei por invalidez, eu tive um câncer, e aí tive diagnóstico de câncer em 2004, e fiz tratamento e não parei de trabalhar. Continuei trabalhando. Naquela época, eu fiz tratamento, fiquei 8 anos bem de saúde, depois o câncer voltou. E foi em 2011, eu acho. Foi 2011. Aí eu voltei a fazer quimioterapia, voltei a fazer tratamento, e depois estavam uns 3 anos, que eu estava na perícia, né? E a médica, aí eu voltei por uma consulta e estava sem cabelo, magro, conversando com o médico, e ele falou: olha, se tu quiser aposentar, há a possibilidade de aposentar, porque eu contei a história para ele, eu estou na fila do transplante, estava esperando para fazer o primeiro transplante de medula óssea. Aí ele disse: então tu não vai voltar tão cedo? Dialogando com o médico lá, eu digo: não, doutor, estou fazendo mais quimioterapia para ficar na fila e para ficar vivo, para conseguir fazer esse transplante de medula. Bom, para encurtar a história, eu fiz um primeiro transplante em 2014 e um segundo transplante com doador não aposentado em 2016. E hoje, em 2020, estou super bem de saúde, já faz 4 anos que eu passei pelo transplante, recebi uma medula de uma americana da Carolina do Norte, e essa história é livro. Sempre gostei de fazer. E depois que eu me aposentei, eu fui fazendo outras coisas. Tem gente que aposenta e depois fica depressivo, não sabe o que fazer. Eu, enquanto fazia o tratamento médico, eu parecia que eu imaginava: eu não sei se eu vou trabalhar tão cedo. A última vez eu fiquei 48 dias internado, mas aí lá no hospital eu tinha aí eu pensava nos meus escritos, aí eu pensava nas minhas poesias, aí eu ficava pensando, eu disse: quando eu sair do hospital, eu vou escrever isso tudo que eu tenho na minha mente. Tinha tempo lá no hospital, tenho que até agradecer os que me ajudaram, agradecer a doadora, agradecer as minhas meninas, eu tenho 2 meninas, eu tenho esposa e minha filha,
Então, eu vivo no mundo feminino também, elas sempre me apoiaram, me cuidaram, acompanhavam. Eu tive que morar 6 meses em Curitiba, em 2016, que eu fiz o transplante lá em Curitiba. Na época, não fazia transplante, ainda não faço doador aqui em Floripa. Eu fiz o primeiro transplante aqui, mas foi um autotransplante, um autólogo. E transplante com doador eu tive aqui em Curitiba. Hoje fazem aqui em Floripa o transplante de medula óssea, um parente, irmão, né? Sendo compatível, faz. Mas como o meu irmão não era compatível, eu passei pelo transplante. Foi uma doadora, entrei naquele Redome, aquele Banco Mundial de doadores de medula, e fiquei na espera. 3 meses apareceu uma doadora compatível. Meu Deus, que alegria, né? Que história! Eu digo assim, vou ter que colocar isso em livro. E como eu gosto de escrever poemas, eu escrevi este livro, este segundo aqui. Todo ele uma história, é uma narrativa em versos. Eu fiz 620 versos, 120 estrofes de 6 versos, 620 versos nesse livro. É tudo musical, assim, é tudo com rima. É de uma beleza. Eu pensei assim, mas ao mesmo tempo que eu escrevo uma poesia e contando a minha história, e é uma história um pouco triste, é uma história pesada. Eu passei por dificuldades, né, nessa minha vida. E aí então eu pensei, eu tenho que e tu tem que, quando tu escreve um livro, hoje os livros tu compete com a internet, com os textos rápidos que circulam na internet. E eu encontrei essa forma de escrever este livro como poemas. Eu dei uma leveza na tu pega o livro para ler, ele uma palavra chama a outra. Tem uma musicalidade, as rimas são lindas. Não é porque é meu livro, é porque eu recebi muito feedback. Recebi Não, muito mas feedback. eu Meu livro tive, é ótimo. eu tive o prazer de adquirir lá numa. Acho que foi no ano passado, no dia do servidor público do ano passado, se eu não me engano, né? Eu acho que tu esteve lá também. Foi na E semana do assim, servidor público, fiz lançamento e, lá. isso, e foi muito bacana, assim, né? E também é importante, até a nossa colega que registrou, que já trabalhou com esses meninos. A Sheila falou que trabalhou com esses meninos. Eu não sei se trabalhou contigo também, ou os meninos aqui é eu e o Alessio, né? Que na verdade é isso, né? A gente tem que manter o menino, a menina viva dentro da gente, independentemente da idade, né? Independentemente das coisas que nos acontecem, né? A gente tem que transformar tudo em coisas positivas. O Léo daqui eu vejo uma filmagem lá, um violão, que ele ainda há pouco em offline ele comentou que não, eu tô lá, tô tocando violão, aí já perguntou se o Chico Serra tá tocando um violão, treinando uma música, o Alessio lá na horta dele, nas plantas dele, a gente É. está vivo. Ô, Alexandre, mas que história bonita do Léo. Eu acho que valeu a live só com a história do Léo só. É uma história de incentivo para todo mundo que está passando de dificuldade nesse momento. E aproveitar a hora da dificuldade para sonhar. Ele sonhou e tornou realidade. Isso ajudou na cura dele também, esse sonho que ele tinha. Vou escrever um livro em forma de poesia, não numa linguagem muito triste, mas numa linguagem alegre, cheia de rima. Que história bonita ele tem. Então, quem está passando por uma dificuldade nesse momento, vê a história do Léo, a gente pode sair de qualquer dificuldade a hora que a gente tem fé, tem esperança, que luta, que vence, que alimenta sonho na vida da gente. Então, mesmo que a gente aposentado na idade que a gente está, vamos alimentar sonho, sonho de beleza na vida da gente. Beleza com a família, com a sociedade, no ambiente que a gente vive. Então, eu acho que é uma história muito bonita. Olha, parabéns, Léo. Valeu a live, só escutar o teu depoimento aí, que tu passasse e a tua esperança que tem, e tua fé nesse momento, de dizer que eu estou curado, eu estou curado. Então, muito legal, Léo. Meus parabéns, assim, me senti feliz de estar junto contigo nessa live. Isso é bem importante. São duas pessoas, né, que tiveram no processo da Assembleia, que contribuíram internamente e continuam contribuindo na sociedade, porque eles também estão imbuídos com o serviço público, eles também têm esse espírito público, né, que a gente sempre falou. Espírito público é isso, é estar sempre, né, na construção, não só porque muitas vezes as pessoas falam, mas serviço público, o que faz? Faz antes, durante e depois, né? São pessoas que têm o espírito público. É evidente que nem todos são assim, mas a grande maioria é assim. A grande maioria tem grandes contribuições
no serviço público, né? Tem várias pessoas, aqui tem 2 pessoas comigo, né, que são aposentados, que já estão na pós, né, no pós-legado que deixaram para nós, todo esse legado que nos enriqueceu bastante, que nos permitiu continuarmos caminhando de uma maneira mais suave, mais tranquila, mas devemos muito a vocês. Gostaria de registrar novamente, principalmente quando há uma certa um desequilíbrio, uma falta de consideração por aqueles que vieram juntos. Os aposentados são aqueles que já deram a sua contribuição. Então, isso é bem importante. Vamos tratá-los com muita dignidade, com muito respeito e com muita gratidão, porque são estas pessoas que hoje, muitas vezes, por alguns poucos que movimentam uma mídia de uma forma negativista contra o servidor público, contra o aposentado, como se fosse um peso na sociedade. Não, eles ajudaram a construir essa sociedade. Isso é extremamente relevante. Eles ajudaram a construir essa sociedade. Isto sim que a gente tem que levar e pensar. São essas pessoas que hoje estão aposentadas, mas que deram uma contribuição. Aí o Alessio, o Léo, são pessoas que fizeram coisas importantíssimas, fizeram e fazem, né? O livro que o Léo escreveu de esperança, os cursos que o Alessio, as palestras que ele dá, que representa muito para a sociedade, quebrar paradigmas. Os dois estão quebrando paradigmas, tanto um na questão da saúde, que transformou, e o outro está transformando o paradigma na área, inclusive, do remédio, né? Quer dizer, mantendo uma cultura viva. Olha a força disso. E o Alessio também gostaria que ele falasse um pouquinho do ambientalista. Eu te conheci ambientalista, Alessio, sonhando em ser vereador. Esse sonho de ser vereador continua ou não? Olha, a gente está falando de política agora, né? Eu não queria deixar esse lado. Eu alimento o sonho. Estou sempre alimentando o sonho. Mas vamos ver. Mas, assim, ambientalista, eu fiz o primeiro movimento ambiental, fundei as primeiras ONG aqui na ilha e participei da ECO 92, né? Então, foi um privilégio participar, está nos anais da ECO 92, o meu nome lá, na ECO 92, nos anais da ECO 92. E sempre gostei da questão ambiental. Para mim, a questão ambiental e cultural não pode sair da vida da gente. Então, nós temos toda uma história cultural também, então, valorização. E o que é que assusta? Assusta a velocidade de mudança desses ambientes naturais e o ambiente cultural também. Então, a gente está perdendo quase todos esses elementos, ambiental e cultural. Então, é importante que tenha alguém que morou aqui, que nasceu aqui, que foi pescador profissional, que tinha roça, botava roça, que tem toda essa história aqui nesse ambiente aqui, e nasceu nesse ambiente por uma parteira que fez o parto, que lute por isso aí também. Porque hoje o movimento geralmente era feito pelos alienígenas, pessoal que vieram de fora para cá, de um grande centro, e esse movimento. Então, eu, como nativo, até era meio rejeitado, e me chamava de xiita, tu é xiita, é contra tudo. Aí depois arrumaram uma palavrinha que eu gostei, adorei a palavra, que é biodesagradável. Então, gostei dessa palavra, até incorporei essa palavra, eu sou um biodesagradável. Então, alguém que faça essa luta ambiental também e cultural em defesa da cultura e do meio ambiente que a gente vive também. Eu diria que quando a gente tem um ambiente bom para viver, um ambiente cheio de parques, de rua, de caminhada, ciclovia, a saúde da gente melhora também. Quando tem um ar mais puro, que passa perto de uma árvore, para ter aquela respiração boa perto de uma árvore. Então, a questão cultural e ambiental, para mim, faz parte da saúde também. Então, eu sempre lutei por isso e até paguei um preço muito alto por isso, com ameaça, tudo, que às vezes eu tinha que estar brigando com a comunidade pelo aquilo que a comunidade estava fazendo, destruição do meio ambiente, jogando esgoto para dentro da lagoa, aí vai. Então, tem toda uma história ambiental aqui. Me lembro, eu com a minha filha, as gêmeas, de mão, cada uma na frente do lixão, não deixando o caminhão, botar no lixão do Itacorubi, porque ali não era lugar de lixão. No Itacorubi, fiquei na frente do caminhão, caminhei duas filhas, uma na mão, uma na outra, gêmeas pequenininhas, nem sabia o que estava fazendo ali, tadinhas. E fechando o lixão do Itacorubi. Deitei muitas vezes no meio da rua e tudo, mas não só tinha esse ato de radical, mas eu também trabalhava pela comunidade também, plantava e recolhia, tirava lixo, e sempre tive esse trabalho aí. Para mim também faz parte aí. Eu acho que a gente tem
tem uma função para ganhar dinheiro, nós estamos no mundo capitalista, precisamos ganhar dinheiro, mas a gente tem que ter uma função social também, social. E até deixar de poluir um pouco o ambiente também. E deixar de poluir é uma coisa bem difícil, né? Mas a gente diminuiu muito. Eu diria que saúde hoje está ligada à questão mais natural, somente os alimentos, não comer muito alimento processado, mas alimento vivo, cultivar nosso próprio alimento, cultivar os temperos. Então, a vida no ambiente natural, para mim, é uma vida muito gostosa. Aí, a minha casa hoje é uma floresta, é um mini jardim botânico. Me sinto bem nesse ambiente aí e ajuda a sociedade. Todo dia tem 3, 4, 5 pessoas aqui pedindo alguma planta ou alguma verdura, e eu faço isso prazerosamente. É bem isso, né? O Alessio eu conheci e foi uma pessoa que me inspirou bastante, assim, né? Que eu sempre... Eu não era muito de falar na época, né, Alessio? Mas eu observava muito e aprendia muito, né? Com os meninos e com as meninas do nosso setor, assim, e foi uma escola que eu tenho bastante orgulho de ter convivido, assim, com as várias personalidades com as quais a gente teve a oportunidade de dividir alguns momentos, né? E esses momentos que construíram a nossa personalidade, esses momentos que nos transformou num ser mais social, né? Num ser mais político. O Léo também é uma inspiração em alguns momentos lá dentro do sindicato, alguns debates e embates que a gente fazia, que daí fazia com que a gente pensasse, né? A política e assim, e essas experiências são aí, hoje estão com essa sabedoria, né? O Alex agora foi chamado de guru, né? Por alguns dos nossos que estão nos assistindo. Então isso nos deixa bastante orgulhosos, assim, porque vocês só representam uma parte da riqueza do conhecimento, da sabedoria que a Assembleia possui. Se a Assembleia não consegue usar isso e potencializar tanto, é uma dificuldade que ela tem, mas o, o legado humano que ela possui, o potencial humano que ela tem dentro da Assembleia é uma coisa incrível. Eu mesmo sou um defensor. Assim. Mas, cara, tem muitas pessoas maravilhosas. Eu aprendi muito, muitas pessoas que são uma sabedoria, um conhecimento. Alguns têm sabedoria, alguns têm conhecimento, que são coisas distintas, né? E eu gostaria de nós, assim, passou muito rápido porque são 3 pessoas que quando a gente abre a palavra não param mais de falar, né? Mas eu vou passar a palavra para o Léo e a gente está na reta final mesmo, já é palavra de reta final, aí uns 3 minutinhos, Léo, depois mais uns 3 para o Alessio. 1 hora é pouco para o que esse povo tem para dizer, né? Mas gostaria de agradecer as pessoas que nos acompanharam, que compreenderam. Volto a frisar quem entrou, quem saiu. As meninas foram convidadas, algumas foram convidadas, mas infelizmente elas tinham agenda, outras dificuldades. Mas e aí, quando chegou muito próximo, a gente teve que ativar com as pessoas que tinham já aceito o convite, né? Porque todo tem uma pré-organização, uma pré-produção para nós tem que convidar, as pessoas têm que aceitar, tem a preparação. Então, assim, só para deixar claro que as meninas também foram convidadas e as meninas da Assembleia moram no nosso coração, a gente tem maior carinho, maior respeito, maior admiração por vocês também. Tem várias pessoas assim, com potencial absurdamente gigante e que tenho certeza que abrilhantariam ainda mais a nossa live. Mas não vai faltar momento e espero que vocês, na próxima vez, consigamos que vocês participem conosco. Léo, dá uma finaleira aí, né? Não deu tempo por muita coisa, mas... Eu fico muito agradecido por ter me convidado aí para participar dessa live. É importante sempre rever os amigos e estar falando com os amigos que estão assistindo, os companheiros de Assembleia Legislativa, e dizer que nesses tempos que a gente está discutindo muito a questão da democracia no Brasil, nunca se discutiu tanto a democracia. Eu sou de 65, nasci na época da ditadura e vivi a reconstrução da democracia no Brasil. Eu acho que hoje está se discutindo mais a questão de democracia do que naquela época, né? E aí só abrir o jornal, assistir os sites, aí a democracia é o tema principal. E eu digo que o parlamento é o esteio da democracia. Então, o nosso parlamento, eu tenho muito orgulho de ter trabalhado quase 30 anos na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, porque é uma Assembleia exemplar no Brasil, e os servidores muito competentes, de uma formação incrível. Fiz muitos amigos dentro da Assembleia e conheci muita gente competente, boa de serviço, boa de trabalho, companheiros assim também humanos. Então, eu fico muito agradecido, quero desejar um abraço aí e desejar felicidade a todos os servidores da Assembleia Legislativa.
para vocês também, Alessio, felicidade, bom trabalho aí no mundo da vida, né? Porque trabalha com chás erva. Tem que ir na tua casa buscar umas mudas aqui para a nossa horta urbana, que ela passou por essa seca, ela está precisando de umas mudas. Mas vou lá na tua casa buscar umas mudas para nós plantar na horta urbana aqui. A horta urbana de vocês tem umas plantas bem interessantes. Tem até uma que é afrodisíaca. Lá bem interessante. Ela não. É mesmo? Que maravilha. Tu tem que vir aqui novamente, dar mais um curso para a gente saber usar as árvores. Quero dizer assim, nós estamos vivendo uma época agora, para despedir, já para não falar mais, para dar um tchau para vocês, dizer que a gente está vivendo um período aí da Covid que é contagioso. Mas eu quero dizer para vocês assim que o que é muito contagioso mesmo é o bem. Fazer o bem é muito contagioso. Porque se fazer o bem, tu muda a sociedade, né? E fazer o bem também para ti mesmo. Tu tem que te gostar. Eu quando eu saí da Assembleia Legislativa, por estar doente, precisei me aposentar por invalidez. Fiquei muito tempo dentro do hospital. Mas mesmo assim eu tinha uma força. Eu digo, tenho que viver porque além de me gostar muito, eu gosto de viver, gosto do outro. Eu tenho paixão pelo outro. Ser sindicalista é se dedicar ao outro. Tu está representando uma categoria. Eu fui muito tempo do Conselho Comunitário, né, Associação de Moradores. Nesses últimos anos, estava ajudando mais a horta urbana, como eu não tinha muita força física para trabalhar na horta urbana, mas eu fazia o trabalho burocrático, né? Fazia um ofício para a prefeitura para eles dar um pouco de compostagem aqui para nós, né? Falava com o pessoal da Concap para vir aqui dar o curso. Falamos com o Alessio, um dia o Alessio estava aqui, próximo, encontrei ele, eu falei, Alessio, tens que conhecer a nossa horta urbana. Já combinamos, no sábado seguinte ele já veio dar fez uma falação aqui para umas 20, 30 pessoas que são voluntários da horta, adoraram o Alessio, tem muito conhecimento sobre chás, ervas, plantas. Olha, eu não estava... E agora ainda ele está me dizendo que tem uma afrodisíaca. Pô, vou ter que descobrir que árvore é essa. Abraço para vocês. Foi muito bom estar aqui nessa live. Tem um comentário aqui que a última planta que o Alessio me deu, demorei 5 dias para voltar para a terra. se eu não sei de nada, eu só estou lendo aqui, né? Do Wellington que fez esse comentário aí. Só podia ser um comentário do Wellington, né? Então, só para deixar... Mas queria agradecer a participação aqui do Salvino. Olha, tu me encanta, Salvino. Tu és encantador. E eu gosto de sempre estar junto contigo. Tu és uma pessoa alegre, feliz, embora passasse por isso tudo aí, mas tu és uma pessoa muito legal de estar junto contigo. Agradecer ao Alexandre, o sindicato e o Alexandre. O Alexandre, eu conheci ele, menino maluquinho, morando na Lagoa. Hoje conheço um homem clássico, as palavras certas, na hora certa. Então, de menino maluquinho, ele passou para esse homem até hoje aí. Olha, meus parabéns pela maneira... Me entregou, hein? Hã? Me entregou. Falar história e falasse pouca da tua história também, né? Então, você não descobriu o maluquinho que ele era, tá? Mas ele era morador da Lagoa, menino maluquinho. Não era isso, Alexandre? E parabenizar... Hoje é um grande professor de dança de salão, não é? Isso, é. Dizer que eu queria que Deus abençoe a todos os funcionários aposentados nesse seu dia e sempre, tá? Que eles todos são úteis para a sociedade ainda. O que eles deixaram, o legado deles tem influência hoje na sociedade hoje. Ninguém faz nada que não tenha influência na sociedade. E dizer que quem precisar de mim também estou à disposição também. Eu acho que a gente tem que se unir um pouco. Estou à disposição, se alguém precisar de alguma coisa, alguma indicação. Eu não trabalho com indicação, mas se precisar de alguma dica também, eu posso fazer isso também. Conte comigo, e se alguém quiser me visitar também, depois de passar essa quarentena aí, me visite também aqui na Lagoa também. É um espaço bem legal também de conhecer as minhas plantas também. Agradecer e dizer que eu já dei algumas palestras também no sindicato também, estou à disposição para o sindicato, a hora que quiser fazer alguma atividade também com relação à planta, eu estou aí. Agradeço de coração e Deus abençoe a todos e a todas aposentados. Eu que agradeço, sim, gratidão da minha parte pessoal, gratidão do Sindalesc pela participação de vocês, muito importante, muito relevante. Nós temos alguns projetos, e esses projetos, eles perpassam, sim, por convidar pessoas para participarem numa coisa um pouquinho mais ampliada do que a de diretoria. Então, são células, né, que a gente vai estar aí ativando
para que as pessoas estejam conosco também, né, para fazer essas contribuições, essas intervenções na sociedade, ou seja, nós não queremos parar, ou não só nessa live dos aposentados, a gente sabe do potencial dos nossos aposentados, e por conta de nós termos a consciência do potencial dos nossos aposentados, temos hoje dois representantes, né, dos aposentados, que também fazem uma ponte conosco, e os aposentados já são uma boa parte da nossa diretoria, e gostaria de contar, sim, com vocês, participando em cursos, em muito que vocês têm que contribuir ainda como servidores públicos, como pessoas públicas que são, espírito público que vocês carregam, independente que antes na atividade e hoje, né, aposentados, cumpriram com a missão de vocês. Sim, gratidão. Espero contar com vocês hoje, sempre. Obrigado por terem aceito o convite. Obrigado por todos que nos acompanharam, e todas, né? E esperamos nas próximas lives estarmos aqui também discutindo temas que são importantes, né? Discutir a aposentadoria, como o Alessio comentou, nos prepararmos para a aposentadoria é extremamente relevante. Então, deixamos uma dica aqui também, né, para aqueles que estão se preparando para a aposentadoria: se preparem, se organizem, criem motivações, criem motivos para continuar seguindo na jornada da nossa vida, que ela por si só já é uma bênção, né? Nós podemos respirar, nos alimentarmos, ver, ouvirmos. Muito obrigado de coração. Nos despedimos aqui. Vocês podem ficar um pouquinho mais offline comigo depois ali. Ok? Obrigado a todos. Abração.